Meu nome é Selma, né? Eu sou de Rondonópolis, Mato Grosso. Eu tenho 41 anos, solteira. Eu sou zootecnista, mestre e doutora em ciência animal pela Universidade Federal do Mato Grosso. Quando eu comecei a seguir a Aline durante a pandemia, que eu fiquei conhecendo ela, por acaso, através de uma live de outros pregadores, né? E aí eu fui pro canal dela do YouTube e comecei a acompanhar ela através da música Colisão que eu fui, né? Eu vi ela cantando na live de outro pregador. E aí eu comecei a perceber que naquelas pregações tudo era uma pessoa muito esforçada, a Aline, e realmente tudo era voltado dentro da palavra. Eu sentia que ela se preparava muito, que eu convivi muito em ambiente acadêmico com pessoas muito esforçadas. Então isso a gente dá para perceber, não tem como a pessoa esconder, né? A pessoa realmente se preparava para as pregações. E aí o primeiro tríduo que eu acompanhei foi o Deus Abriu uma Portas, e realmente foi o que abriu as portas mesmo. Eu tinha acabado de terminar meu doutorado completamente, né, desestruturada emocionalmente. Aí veio o seminário Cura das Emoções, né? E eu comecei a perceber isso aí, a respeito da minha autoimagem, tudinho que a Aline falou durante o seminário, né? E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, né? Que realmente eu tinha essa dificuldade em dar aulas ao vivo durante a pandemia, né? A gente tinha muitas aulas ao vivo, muitos cursos, muitas palestras que a gente era convidado, tudo, mas só que eu não abria a câmera. Isso era uma dificuldade imensa que eu tinha, né? E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim, tudo, e aí quando a Aline abriu da parte do grupo Prêmio, né? Através de outras irmãs, tudinha, vendo os testemunhos delas, tudo. E aquilo foi me fortalecendo tudo e com certeza ter voltado para os sacramentos também foi uma grande dádiva, né, que eu consegui durante o seminário. E isso eu fui trabalhando, né, voltei para o sacramento da confissão e com certeza isso me fortaleceu muito. Já estou ficando emocionada, né? Vou segurar. E aí eu consegui, né, comprar um espelho pequenininho e hoje em dia eu tenho vários espelhos em casa, graças a Deus, né? Eu não tenho dificuldade em relação a isso. E também durante a pandemia, né, eu me consagrei tudo e hoje eu consigo preparar outras pessoas também, né, para a consagração. Hoje em dia eu sou professora de catequese, já tenho já algumas funções dentro da diocese da minha cidade, né, tudo através do Ministério da Aline, que eu fui seguindo, né, os cursos, então já foram vários cursos, né, durante a pandemia. Passei pelo seminário, passei pela jornada Mulher Transformada pela Fé, Mulher Águia, e eu fui da primeira turma da comunidade Mente Renovada pela Fé. Quando eu entrei na comunidade, assim, uma das coisas que mais segurança, né, eu tive durante as pregações, tudo, e durante as palestras também. E realmente isso daí a comunidade prepara a gente não só, igual a Aline sempre explica, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Se um desses três não tiver se esses três não estiverem alinhados, você não consegue ir bem nos seus relacionamentos, não consegue ir bem no seu profissional, você não consegue ir bem em nada das suas funções. E me organizar. Hoje em dia eu consigo, né, conciliar muitas atividades, né, dentro da minha área, dentro de outras áreas, e isso é muito gratificante, né? Selminha, Só também isso? teve a outra dádiva, é muita graça, né? Tem uma outra dádiva Sim, também, a questão profissional, né? Que você teve uma grande conquista, e eu acho muito interessante quando você fala assim, e eu quero ir além, né? com certeza. Hoje eu trabalho, eu acho que eu esqueci de falar isso aí, muito importante, né? Eu sou técnica de campo do Senar Mato Grosso. O Senar é uma rede de ensino aprendizagem rural, né? E dentro do Senar, nós temos o Senar Mulher. O meu objetivo é chegar no Senar Mulher. Eu sou técnica de campo na área de piscicultura, né? Mas o meu objetivo dentro do Senar mesmo é poder contribuir mais nessa parte do curso para mulheres, que a gente leva cursos de panificação, curso de bonecas e prepara elas também para o mercado de trabalho. Hoje, e se eu não tivesse entrado na comunidade, eu acho que eu iria ficar, não sei, sim, daqui 2 anos, quando terminar essa parte do meu trabalho de técnica de campo, eu acho que eu vou continuar nisso mesmo. Mas só que a gente vai vendo que Deus vai abrindo outras oportunidades para você servir, né, contribuir em outras áreas, tudo, né, em outros departamentos, tudo. E graças a Deus eu sou muito grata, assim, ao Ministério da Aline, que realmente me preparou. Eu sou de Ponce Lacerda, Mato Grosso, pecuarista, moro em fazenda, né, já tem algum tempo, e
em abril que eu conheci você mais assim, né? Através do Trito, que eu sempre lembro. E eu tem pouco tempo que eu entrei na comunidade, né? Que foi da última turma, mas Turma foi assim, 3. algo maravilhoso, né? Que eu não sei explicar, como se diz, um divisor de água na minha vida, né? E aí ontem eu passei por um susto muito grande, né? Igual eu falei, eu quero até agradecer a intercessão de vocês, né? Também a minha caminhonete. E se fosse um tempo atrás, eu entrava em pânico, em desespero, eu até desmaiava de tanto pânico, né? E eu fiquei tranquila e na hora só via você na minha mente, né? Sobre as coisas que você falava. Aí estava eu, a minha mãe e a minha sobrinha, né, deixar elas saírem, tranquila, elas querendo entrar em desespero. Eu falei, não, calma, agradece a Deus, louva a Deus, né? Uau! Nós estamos tudo bem, não aconteceu nada. E, e aí, cheguei aqui em casa, eu, né, louvando a Deus, e graças a Deus deu tudo certo. Continuo tranquila, não, né, não tô apavorada, não tô em pânico, porque eu sempre tive problema com cima do pânico, né? E às vezes eu até desmaiava. E através da comunidade, algo assim tá. E não tem muito tempo, né? Vai ter pouco tempo, né? E para mim está sendo algo transformador, assim, que eu nem sei explicar, é algo divino, né? Só tenho que agradecer. Agora eu estou mais feliz ainda, né? Mais uma graça que o Senhor me concedeu, porque para mim é uma graça, né? Porque por causa do acidente, é algo assim, né? Que poderia ter morrido eu, minha mãe e minha sobrinha, né? Mas Deus nos deu um grande livramento. E você foi um anjo na minha vida, tá sendo, continua sendo, né? E, tipo assim, eu não tenho muito tempo, igual eu falo, né? Que ainda tenho muito ainda que aprender. E eu sempre tive problema, igual eu falo, eu tinha síndrome do pânico, né? Eu fazia tratamento, só que eu larguei mão. E você foi uma peça fundamental na minha vida, né? Eu tinha horror de muito tudo. E aí ontem eu vi como que você valeu a pena, né? A gente às vezes fala assim, ah, é caro tal valor. Não, eu não arrependo, eu tenho que agradecer. E quem entrar, eu falo que não vai se arrepender. Não tem explicação, só vivendo, né? Eu carregava uma dor muito grande, portanto, eu tinha perdido meu pai em janeiro de 2020. E aí eu vim carregando uma dor muito grande, que aquilo lá estava me consumindo, né? E foi aonde que você entrou na minha vida, que foi em abril. Aí só de aquela angústia que eu carregava, aquela dor que eu carregava, hoje eu não carrego mais. Então, para mim, foi algo assim, muito transformador, né? Foi e está sendo, cada dia mais. Igual eu falo, processo, eu ainda estou em processo, né? Que eu entrei na última turma, né? Que essa política turbulenta, né? Mas mesmo assim, eu só tenho que agradecer e sempre eu falo, quem entrar não vai se arrepender, né? Eu sou a Pierina, como a Aline comentou, né? Tenho 37 anos, sou de São Paulo, casada, não tenho filhos. E eu conheci a Aline num momento muito difícil da minha vida, assim. Eu estava passando por um sofrimento muito grande na época da quimioterapia de tratamento de um câncer de mama. Então, durante a quimioterapia, eu fraturei gravemente 2 dedos da mão, né? E por conta disso, eu tive que parar a quimioterapia 2 semanas. Então, a médica falou que se eu tivesse que atrasar a quimioterapia por qualquer outro motivo, que ela optaria por interromper o meu tratamento e encerrar, né? E eu segui o tratamento depois dessas 2 semanas que eu parei por conta da fratura, né? Continuei o tratamento. Porém, a minha imunidade começou a cair. Então, um tipo de glóbulo branco que a gente tem, que se chama neutrófilos, começou a ser muito afetado e ele começou a ir para níveis críticos, né? Tanto que, se não fosse feito nada, eu poderia ter uma complicação gravíssima, uma infecção muito grave e, Deus o livre, até falecer, né? Então, por isso a médica estava tendendo a encerrar o meu tratamento, a encerrar as sessões. Só que eu sentia, né, hoje, depois do conteúdo da comunidade, eu entendi que eu já estava tendo ali uma intuição, né, de que não era para encerrar o meu tratamento, que o meu tratamento precisava ir até o fim. Então, eu comecei a buscar várias alternativas, e me ancorei na minha fé, na minha vida de oração. E nessa minha busca, eu encontrei a Aline numa live. E num momento que era falado sobre os doentes, né? E eu já estava pedindo para Deus, no meu coração, assim, Jesus, toca no meu sangue, cura o meu sangue. E a Aline, ela teve essa palavra, né? Que foi uma palavra profética que falou, Jesus está tocando no sangue de uma pessoa. E ele está dizendo que ele é o Senhor dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos. Aí, na hora da live, eu resolvi escrever, sou eu, tomei posse. Sabe a história de Moisés? Que primeiro ele colocou o pé, depois o mar se abriu. Então, esse meu tomar posse, escrever ali no chat, foi isso, né? E hoje, depois do todo o processo da comunidade, eu consigo ver, né? Olhar para trás e ressignificar todo esse processo que eu vivi. Porque a gente sobe, o nosso nível de compreensão, ele vai subindo, né? E então, hoje eu vi que essa minha atitude foi uma atitude similar que a gente aprende, né? Moisés primeiro colocou o pé, depois o mar se abriu. Não que ele esperou o mar se abrir, daí ele colocou o pé. Não, primeiro é o nosso passo de fé. Então, quando eu pedi, a Aline proclamou, eu já escrevi nas mensagens, sou eu tomo posse, foi para mim.
Mas, para continuar dando os passos, eu escrevi depois uma mensagem para ela no privado, falando isso, contando, detalhando mais, né? Olha, eu estou passando por esse problema, eu estava pedindo para Jesus tocar no meu sangue e você proclamou que ele estava tocando no sangue de uma pessoa. Aí a Aline me respondeu e ela falou, olha, visualiza todos os dias antes de você dormir, quando você acordar, que você está bem, que você está curada e Deus vai realizar a obra dele, né? Nós temos uma comunidade que a gente trabalha esse tipo de conteúdo, mas as inscrições estão encerradas e você pode ir acompanhando as lives, né? E assim eu fiz. E essa palavra da Aline foi na quarta-feira. Na sexta, eu fui para o hospital para fazer exame de sangue e ver se eu poderia ou não continuar com as sessões de quimio, né? E quando eu fiz o exame de sangue, a própria médica pegou o resultado, imprimiu e veio me falar no corredor, na fila de espera. Ela mesma veio lá falar comigo, para dizer que assim, o meu padrão natural era só de queda de imunidade. E ela não estava optando por me dar remédio, né? E ela ia deixar pelo natural do meu corpo por uma decisão médica dela, né? Ela falou, só que eu não sei o que aconteceu, que a sua imunidade subiu. Então, veja, a live foi na quarta, e na sexta-feira eu fiz o exame e foi comprovado que tinha subido a minha imunidade. E quando ela me entregou aquele papel do exame, eu me senti tocando num milagre, assim, sabe? Como São Tomé, que tocou nas chagas de Jesus, foi assim que eu me senti. Que Deus estava fazendo uma obra ali na minha fé, né? Ele estava aumentando a minha fé, ele estava querendo me conduzir por um caminho de maturidade, né? E aí, a partir disso, eu fui olhar o perfil da Aline mais a fundo. E aí eu vi os vídeos dela e parecia que ela estava falando para mim, assim, tudo que ela falava parecia que era para mim, parecia que ela me conhecia. Só que hoje eu sei que não é que parecia que era para mim, era para mim. Muita gente, né? E aí eu resolvi entrar para a comunidade. E entrando para a comunidade, eu tive a compreensão que esse milagre físico, né, da cura do sangue, foi uma dádiva intermediária, como a Aline estava falando, para curas muito maiores que ele queria operar na minha vida, né? A cura principal era a metanoia, que a gente também aprende na comunidade, que é toda essa renovação da mente pela nossa fé. Então, essa metanoia que me conduz e sustenta a cura física. Por quê? Porque eu recebo a cura física também, né? Então, hoje eu continuo tomando uma medicação, só que é como a gente cria um grupo de partilha, né? E eu converso bastante com a Iridene, que também é uma pessoa que passou pelo câncer de mama da comunidade, e o que a gente costuma conversar entre nós, porque uma ajuda a outra, né? A gente forma essa rede de apoio, a gente fala, olha, é só uma questão de protocolo médico. A gente vai seguir porque é um protocolo médico, mas nós já estamos curadas. Porque a fé é isso, é você ter certeza de uma coisa que as outras pessoas ainda não veem. E você, com o seu olho carnal, também não vê. Só que com o seu olho espiritual, você já vê, você já enxerga. Então, você caminha. Você continua caminhando, né? E é como a Aline fala, eu também sou uma pessoa de caminhada, de igreja, de uma vida de oração. Só que não é só isso. Às vezes, não é só isso que é suficiente. A gente precisa produzir todas as causas, né? Que é algo que a gente produz na comunidade. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E todas essas dimensões têm que ser trabalhadas, têm que ser olhadas, têm que ser cuidadas. Então, a gente tem que trabalhar todas as causas. E a mentalidade também é uma causa. Então, muitas vezes a gente acha que a gente vai rezar e receber um milagre, mas Deus quer mais de nós. Ele quer a nossa parte, né? E a mentalidade, cuidar da nossa mentalidade faz parte disso. Faz parte do que nós temos que fazer também, né? Me chamo Shalima, né? E sou casada, tenho 2 filhos, né? Vou resumir. E sou aqui do interior do Rio, né? De Campos Goytacazes, minha cidade. E sou médica radiologista. Eu vejo a mão de Deus mesmo, me colocando em contato com ela né, e seguindo, né? E via sempre Deus agindo nisso daí. Porque eu via até a Aline passando por umas coisas, e algumas coisas que eu também estava passando. Então, me espelhava assim nela. E por ser também uma pessoa de Deus, né, da igreja católica, então eu tinha essa confiança, tenho essa confiança ali de estar fazendo uma meditação, estar participando da comunidade, mas é uma coisa que ela estudou para isso, não é uma coisa lançada ao vento, não é uma coisa que você está meditando, uma coisa do universo, como ela falou, e a gente sabe que a doutrina da fé, ela olha direitinho, então a gente sente essa confiança de estar fazendo uma coisa dentro da nossa igreja, né? Então, só isso para mim também foi muito bom. Tenho, né, convivo com, né, não tenho, né, uma tiroidite autoimune, que a gente fala. Então, eu comecei a fazer né, os exercícios da comunidade, e nessa época que eu estava na linha de frente, o meu fluxo aumentou muito intensamente mesmo, de forma que a médica falou, olha, por você
vai ter que, se isso não melhorar, você vai ter que tirar seu útero. Eu falei, gente, mas eu nunca tive nada dessas coisas, né? Tive meus filhos, nunca tive nada de parte de endometriose, de todas as coisas que me acometem a mulher, nunca tive nada disso. Aí eu comecei com as mentalizações, né, comentando com a Aline. Comecei, e que a gente faz a parte que a gente medita muito sobre o nosso organismo, o organismo, né? Eu estava tomando ferro oral e não estava adiantando, o cabelo caindo, e aquilo não, assim, não estava, como diz, alinhado também, né? O físico, o mental, o espiritual, sempre de oração, mas a mente não estava conectada, né? O endócrino, ele falou assim comigo, olha, Thiago, você tem uma doença autoimune da tireoide, com o tempo você vai entrar em hipotiroidismo. É como que a gente aprende a comunidade. Eu peguei aquilo para mim, eu falei, não vou aceitar esse decreto. Eu tenho uma doença, tenho até uma mais genética, né? Mas eu vou começar a correr atrás. Aí comecei com a meditação, oração, todo o conteúdo da comunidade, e comecei também a correr atrás. Falei, não, eu vou cuidar melhor da minha alimentação, vou tentar, né, fazer tudo que eu posso fazer, porque não quer dizer que eu vou entrar, né, não quer dizer que é um decreto assim de mim que eu estou condenada a ter, né? Uma coisa também que a gente fala muito para a gente também na comunidade, né, quem vai entrar vai ficar vendo. A gente não ficar revivendo coisas do passado, só se aquilo for uma coisa que for da aprendizado, né? Não adianta você ficar olhando, aquilo que passou, e eu sou inconsciente, aquilo vai voltando. E o seu corpo somente absorve aquilo, e aquilo vai, né, vai refletindo no seu corpo. E eu pude constatar isso ontem. Na prática, na hora. Na prática. Então, assim, tudo integrado. Enquanto você não colocar na sua cabeça que, né, ficar no automático, porque eu tenho, tomate do meu tem uma doença, e lá, e não tem, todo mundo da minha família tem, minha tia tem isso, minha tia quem tem, então eu vou ter. Não é assim. Bom dia, gente. Eu me chamo Ariadne, para quem não me conhece, tenho 30 anos. Fala um pouquinho mais alto, Ari. Tenho 30 anos. Melhorou? Aham. E a minha primeira mudança foi a aceitação mesmo, né? Como a Aline falou, de aceitar o meu corpo do jeito que ele é, como eu sou, aprender a me amar mais, né? Na comunidade a gente aprende muito a mentalizar, a falar, a fazer afirmações com a gente, né? Eu me amo, eu me cuido, eu me aceito, eu mereço, eu sou digna de amor, de aceitação, né? E a aceitação de mim, do meu corpo, do meu jeito até também, era meio que um bloqueio, né? E eu tenho algumas manchinhas na pele, na perna, que durante muito tempo elas me impediam de ser feliz, né? De viver, de passear, de participar de lazer, né? E durante a comunidade eu teve um passeio da igreja e eu digo que pela primeira vez eu fui feliz de verdade no passeio, né? Porque é como a gente vê na comunidade. Tudo que você foca, expande. Então, se eu não focar, não vai expandir. Se eu não falar, ninguém vai nem notar. E eu me lembro que eu fui para esse passeio, brinquei, me diverti, ninguém nem notou nada, assim, né? Nas listinhas, mas claro que foi um processo de mentalização, de olhar a vida com outros olhos, né? Igual uma vez que a Aline me falou, eu tenho que dar graças a Deus pelas pernas que eu tenho, pelo corpo que eu tenho, porque são com essas pernas que eu sirvo a Deus, né? Que eu cuido das coisas de Deus, que eu caminho para a igreja, que eu faço tudo com essas pernas, né? E eu sou assim porque Deus quis assim. Então, com a comunidade, eu passei a aceitar mais o meu corpo, né? Do jeito que ele é, como ele é, e sem estar me importando com a opinião alheia, né? Porque isso era um grande bloqueio, assim, para mim, né? A preocupação com a opinião alheia. Então, se hoje alguém falar, você tem umas manchinhas aí, eu tenho. E é isso. Não, ali não vai mais me ferir, não vou deixar de fazer as coisas mais por conta disso, né? Porque eu tinha muita vergonha, né? E deixei já de viver muitos momentos de ser feliz, porque eu ficava preocupada com essa questão, né, na pele. E essa foi só algumas das coisas, né, da comunidade, né? Teve a Eu acho questão que é nítido, até aqui. da insônia, Sim. do cabelo também, acho que seria legal você falar, né? Sim, a questão do cabelo. Durante muito tempo eu não era essa pessoa aqui que vocês estão vendo, né? Eu comecei a alisar meu cabelo, eu tinha 10 anos de idade, né? E fiquei durante 18 anos usando ele liso, né? Ou seja, uma vida inteira. E numa das lives da Aline, o Espírito Santo falou muito comigo, né? Que eu não tenho que entrar nos moldes do mundo, mas nos moldes de Deus, né? E aquilo tocou muito no meu coração, e foi quando eu disse, eu não quero mais alisar meu cabelo, eu não vou mais fazer pelagem, não vou mais pranchar, vou dar um basta. E no outro dia eu fui no salão e tudo, e cortei a parte livre do cabelo e ficou cacheada, né?
Mas, assim, foi uma vida inteira sendo uma outra pessoa. Porque, na minha mente, mulher bonita era se tivesse cabelo liso. E por incrível que pareça, por mais que eu alisasse meu cabelo, que eu tivesse branco, de tudo e tal, eu ainda não me achava bonita. Por mais que eu fizesse tudo isso, ainda tinha um vazio dentro de mim. E depois eu entendi que era porque eu estava renegando a minha essência. E quando a gente renega a nossa essência, renega aquilo que Deus nos fez, a gente fica com um combate dentro da gente. Agora, a partir do momento que você se aceita por inteiro, do jeito que Deus fez, com o cabelo, com o corpo, a altura, aí tudo passa a Eu tô arrepiada. fluir. Hoje eu já me acho linda, assim. É como as ações, que foi uma coisa também que mudou muito, assim, depois que eu comecei a fazer a comunidade, porque eu me achava muito reativa. E hoje, se acontece algo, eu já consigo pensar, racionalizar, não reajo, mas ajo. Né? Eu consigo... Tem um podcast, ele me ajudou muito na comunidade, né? Que são os áudios diários. Para quem não sabe, gente, tem uns áudios que a gente escuta todo dia. E um deles lá falava de uma mulher que chegava no trabalho e dizia que estava todo mundo falando dela, né? Eu vou sair desse trabalho, está todo mundo falando de mim. Sendo que, na verdade, o pessoal estava planejando uma festa de aniversário para ela, né? Uma decisão para quebrar um padrão na nossa vida, de um comportamento, podem acontecer, e geralmente vão acontecer, provas para nos tirar daquela decisão. Então, se muita gente está aqui, tomou a decisão de entrar e, de repente, começam a surgir empecilhos, para a pessoa não desistir, sabe? Porque é a sua própria mente que vai te pedir um sinal de confirmação, porque ela vai querer te levar de volta para aquele seu padrão antigo, porque é um lugar mais confortável, vamos pensar assim, é um lugar que não te serve mais, que você não está feliz, que você está sofrendo, mas a sua mente vai te tender a manter lá. Então, você decidiu entrar para a comunidade e, de repente, viu que surgiram empecilhos e tudo mais, não desiste, sabe? Continua. Porque é assim mesmo. E se você passar por essa prova, você pode ter certeza que você vai para um nível mais elevado.